Olá amigos, um grande abraço, tudo bem? O Passa a Bola está de volta. Aliás, desde ontem com Max Cavalcante e com Felipe Vieira. E hoje, daqui a pouco, nós traremos informações sobre o CSA, o CRB, Federação Alagoana de Futebol, a cirurgia do Meia Longini, Diego Torres que está se preparando na Argentina e, é claro, muitas informações. A Bundesliga na Alemanha já cancelou o futebol, o primeiro-ministro francês. Desde ontem nós já informávamos também na França, você não vai ter, infelizmente, mais a oportunidade de acompanhar Neymar, Mbappé e companhia limitada. Mas antes de todas essas informações, vamos atualizar os números, principalmente do Covid em todo o planeta e principalmente no estado de Alagoas. Conosco o Derek, que vai chegar agora com essas informações. E aí, Derek, é com você, tudo bem? Olá, Veridiano, olá amigos que acompanham agora o Acta aqui, o Passa a Bola. Os números subiram novamente, os números do coronavírus subiram mais uma vez aqui em Alagoas e estão chegando perto do que a gente temia. Hoje, de acordo com o boletim divulgado pela CESAL, já são 957 casos confirmados de coronavírus em Alagoas. De ontem para hoje, em 24 horas, são 180 novos casos. Ontem a gente estava falando do aumento de 134, hoje já tem um aumento de 180. São 39 cidades aqui do estado que têm casos confirmados. E antes eram 32, agora são 39. Os novos municípios com casos são Barra de São Miguel, Coruripe, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Branquinha, Paulo Jacinto e Batalha. Infelizmente o número de óbitos também subiu. A gente foi agora a gente tem 41 óbitos, foram de 36 para 41 óbitos. As novas mortes são em Maceió, 2 pessoas, uma de 42 anos e outra de 83, uma delas não tinha comorbidades. A outra morte foi em Maragogi, uma pessoa diabética, em Murici, uma pessoa de 84 anos que também é diabética e cardíaca, e em Lagoa da Canoa, uma pessoa de 51 anos que não tinha comorbidades. Então agora Alagoas tem 957 casos confirmados de Covid-19 e 41 óbitos. Maceió continua concentrando a maioria dos casos confirmados, com 791 pessoas, e um dado que também preocupa é a ocupação dos leitos de UTI. A capital agora tem 52% dos leitos de UTI ocupados por pacientes que confirmaram, que foram testados e confirmaram a Covid-19. Então é isso, a gente vai atualizar esses números, vai trazer mais detalhes para vocês no Factual, que começa logo após o Passa-Bola, mas já fica com essa informação aí, divulgada agora há pouco pela CESAL, que Alagoas tem 957 casos confirmados de Covid-19. A gente vai chegar em 100, aliás, em 1000, talvez na previsão dada pelo secretário, que talvez a gente chegaria até amanhã, quinta-feira. A gente espera que não, mas os números estão subindo muito rápido. A gente volta mais tarde no Factual e você continua agora com o Passa-Bola. Veridiano. Obrigado a você, Derek. Infelizmente, lamentavelmente, é o que a gente vem dizendo, inclusive em todos os nossos programas nas redes sociais. Se cuidem, é muito importante, e se puder, fique em casa. Então daqui a pouco tem um Factual com o Derek e o Lucas Malafaia. Mas voltando ao esporte que está parado em todo o planeta, principalmente no futebol, mas os nossos clubes estão se preparando. Uma possível intertemporada ou uma mini pré-temporada pode aparecer, principalmente no mês de maio. É o que assinala também a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e também a Federação Alagoana de Futebol, através do presidente Felipe Feijó. Enquanto isso não acontece, semana passada, em nossas redes sociais, nós trouxemos as fotos do CT onde o CSA irá treinar quando a pandemia cessar. E nós temos imagens aí, nós trouxemos em nossas redes sociais fotos, mas agora temos imagens. A gente agradece a assessoria do Centro Esportivo Alagoano, aí o estádio Nelson Peixoto Feijó, com academia, com o gramado novo, todo pintado de azul e branco, para quando essa pandemia cessar, ou mais breve possível, receber os atletas azulinos, os jogadores do CSA. Essa será a casa do CSA nos treinamentos, enquanto o CSA não constrói o seu CT, está programado para ser na cidade de Rio Largo. Enquanto isso, aí as imagens do CT do CSA, o estádio Nelson Peixoto Feijó, que um dia foi a casa do Esporte Clube Corinthians Alagoano, que não faz mais parte do nosso futebol. Mas
Nós hoje entrevistamos o Charles Ebert. Ele é o novo secretário interino de Esporte e Lazer do estado de Alagoas, da CELAGE. Batemos um papo com o novo secretário, ele que assume o lugar no próprio da Cláudia Petuba, e nós conversamos com o Charles Ebert e agora você vai acompanhar nessa entrevista que nós fizemos com o novo secretário interino de Esporte e Lazer do estado de Alagoas. Acompanhe. Charles, grande abraço, seja bem-vindo ao ACTA, ao programa Passa a Bola. Gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória até assumir agora essa secretaria. Um abraço para você. Um abraço, amigo Rodrigo Veridiano, um abraço a todos os telespectadores do ACTA, uma satisfação imensa estar falando com vocês. Olha só, Rodrigo, a nossa trajetória começou na Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude no ano de 2015, né? Na primeira gestão do governador Renan Filho, onde chegou a equipe da secretária Cláudia Petuba. Lá eu me encontrava como professor de Educação Física, que eu sou da Rede Estadual de Ensino, e aí fui convidado, na época, na oportunidade da criação da secretaria, para atuar no início como diretor do Estádio Rei Pelé. Depois a nomenclatura mudou para gerente do Estádio Rei Pelé, fiquei lá por quase 2 anos nessa função. Depois tive que me ausentar, fui participar de um pleito eleitoral na capital. Depois passei um tempo, quase 6, 7 meses, um pouco afastado. Depois retornei como secretário executivo do Esporte, Lazer e Juventude. Fui convidado pela secretária Cláudia Petuba, na oportunidade, para ser o executivo hoje, é o que as pessoas conhecem como secretário adjunto. E aí fui fazer um trabalho com ela desde 2017, né, depois que eu voltei das eleições, para estar atuando aí no esporte, lazer e juventude aqui do estado de Alagoas. Agora, nessa descompatibilização da secretária Cláudia Petuba, eu fui indicado pela mesma, junto com o partido ao qual nós fazemos parte, para que desse continuidade aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos desde o ano de 2015. 2 questões importantes. Primeiramente, administrar o estádio Rei Pelé não é fácil. E um dos carros-chefes também da administração da Cláudia, e com certeza da sua, eram as competições nas periferias e nas comunidades, não é isso, Charles? Isso, como você bem colocou, Veridiano, administrar o Rei Pelé não é fácil, é uma cidade ali com 55 mil metros quadrados, vários espaços que a gente tem que administrar ali, não somente o campo de jogo, né, mas questões que lá tem várias federações, tem um centro de fisioterapia e reabilitação, tem um Memorial Rainha Marta, enfim, tem várias dependências do estado, tem um juizado, né, do torcedor. Então não é fácil você administrar, porque é uma administração não somente nos jogos, mas é no dia a dia, né? Todos os dias a gente tem que estar atuando ali na manutenção do estádio Rei Pelé, que por sinal esse ano completa até 50 anos de idade, né? Um estádio com a idade avançada, mas que vem atendendo aí aos torcedores e ao público do estado de Alagoas. E quanto às competições sociais, é o carro-chefe hoje da secretaria. A secretaria é voltada, tem 3 eixos, tem um esporte de rendimento, tem um esporte amador e tem um esporte de inclusão social. E é um dos eixos que é mais trabalhado na secretaria, hoje com o programa Na Base do Esporte, onde tem 20 localidades aqui, 20 bairros na cidade de Maceió, os bairros mais periféricos, que são atendidos, né, com professores de educação física, de zumba, de artes marciais. É um público de quase 3 mil pessoas que participam desse projeto, desse programa. E também temos a Taça das Grotas, a Copa Rainha Marta, todas as competições amadoras com finalidade social, né? Também temos o programa Governo em Movimento, temos o Penal Universidade, que é só para alunos da Rede Estadual de Ensino, que fazem ali um trabalho para o Enem. Quero brevemente contar com um amigo, para ver se o amigo pode ir lá também dar um aulão para esses alunos da comunidade periférica, muito bacana. E vários outros projetos, como Jogos Paralímpicos, Jogos Indígenas, enfim. Temos uma quantidade de ações lá na Secretaria que nós pretendemos manter, Rodrigo, para dar essa continuidade no esporte como ferramenta de inclusão social. Devido à pandemia, né, do coronavírus,
o esporte parou, né, em todo o mundo e, evidentemente, o futebol em Alagoas. Enquanto isso, o que é que está sendo feito no estádio Rei Pelé, nas dependências e também no gramado para uma possível volta, já que a CBF já está assinalando com o possível retorno dos clubes aos treinamentos, mas ainda não se fala em campeonatos. O que é que está sendo feito nas dependências do estádio Rei Pelé e no gramado? Olha, Rodrigo, o estádio Rei Pelé continua lá os trabalhos, né? Continuamos com as reformas dos banheiros, né? Que é uma questão que as pessoas pediam muito, principalmente o público feminino. Já reformamos de 4 a 5 banheiros lá, principalmente os femininos. Quando a turma voltar, os torcedores já vão ver que tem mais uma quantidade de banheiros reformados, principalmente das mulheres, com a qualidade lá de granito, porcelanato, um banheiro digno, né, para os torcedores aqui do nosso estado. Os trabalhos do gramado não param, o gramado está perfeito. Infelizmente, com essa pandemia é ruim para todo mundo, que a gente ficou sem futebol lá no nosso maior palco esportivo. Porém, uma felicidade em tese para o gramado, né, que ficou parado todo esse tempo, deu tempo de dar uma melhor recuperada, dar uma melhor oxigenada na grama. Então, quando voltar agora as competições, o gramado vai estar perfeito, vai estar muito bom para a prática do futebol, com o seu solo totalmente sedimentado. Terminamos também algumas pinturas e alguns outros locais que estavam faltando lá no estádio, ainda precisa pintar mais a área externa, mas pintou já algumas outras dependências. O estádio está todo bonito, todo limpo, todo organizado, o gramado em perfeitas condições para que volte logo o futebol para a alegria de todos os torcedores aqui do nosso estado. Para a gente finalizar, sempre que eu entrevisto algum atleta, principalmente algum jogador de futebol que parou de jogar, eu sempre pergunto o que foi mais difícil, se atleta ou se ele se torna técnico e dirigente nessa função. É mais difícil, ou foi mais difícil ter sido árbitro de futebol ou a condição de dirigente? Mais difícil a condição de dirigente, Rodrigo, sem dúvida, né? Porque a de dirigente você termina gerenciando várias carreiras, várias pessoas, trabalhando com gestão, né? Com gestão pública, e é muito mais difícil. Quando você é árbitro, quando você é jogador, você termina só gerenciando a sua própria carreira. Então fica mais fácil, porque você consegue saber onde é que você precisa melhorar, o que é que você precisa fazer. Já com a quantidade de pessoas, com gestão, você tem que estudar, tem que procurar ver os anseios de cada um, os anseios da sociedade, para que a gente possa resolver os problemas da melhor forma. Então, com certeza, é muito mais difícil gerir pessoas, gerir gestões, do que gerir propriamente suas carreiras individuais. Charles Herbert, êxito para você e especificamente aqui em nome da imprensa, do ACTA, grande abraço e que nessa nova função você consiga as realizações juntamente com a sua equipe em prol do esporte no estado de Alagoas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, a você e a toda a equipe do ACTA, esse canal maravilhoso que vem difundindo aí todas as notícias aqui do nosso estado de uma maneira moderna, irreverente. Então, em nome da selagem, em nome da arbitragem do estado de Alagoas, quero aqui agradecer o espaço, a oportunidade, e estaremos sempre à disposição. Um grande abraço. Aí o Charles Herbert, o novo secretário, né, secretário interino de Esporte e Lazer do estado de Alagoas, a quem a gente agradece aí no seu novo compromisso, não só nas periferias com a Taça das Grotas, mas também de sempre recuperar o gramado do estádio Rei Pelé e as dependências, como ele falou, novos banheiros, banheiros novos, principalmente banheiros femininos. Nós vamos a um break comercial, daqui a pouco a gente volta com Federação Alagoana de Futebol, Campeonato Alagoano e alô Nação Regatiana, notícias do CRB. A gente volta já já. Conhecemos o mundo em movimento. Um mundo sem fronteiras e com uma incrível velocidade. De repente, o mundo para. E temos que cuidar da nossa saúde e da saúde de todos. Um momento de união. Um momento de ter fibra para vencer desafios e acreditar no futuro. Mas existe um mundo que não pode parar. Para você ficar em casa, nós estamos aqui, mantendo todos conectados, trabalhando, estudando e unindo as pessoas que você ama.
Temos fibra para manter negócios funcionando remotamente e fornecer todo o apoio àqueles que não podem parar. Conte com a fibra e dedicação de todo o nosso time 24 horas por dia para lhe apoiar neste momento com conectividade. Onde estiver, fique conectado. Alu Telecom. O futuro chega mais rápido. Então, nós estamos de volta com o Passa Bola, a segunda edição pós-coronavírus, a pandemia, né? O Passa Bola que voltou ontem, repito, com o Max Cavalcante e também com o nosso Felipe Vieira. E hoje nós estamos aqui e vocês estão sentindo falta da Charlene Araújo. A Charlene vai voltar também já já. A Charlene também está se cuidando para que possa voltar, inclusive, cada vez melhor. Um abraço para a Charlene Araújo, para todos que estão nos acompanhando. E o futebol alagoano, será que volta? E o CRB e o Clube de Regatas Brasil, a torcida está ansiosa, assim como a torcida do CSA, do ASA, mas na minha opinião, já disse aqui, muito difícil os campeonatos estaduais retomarem, até porque muitos clubes, não só em Alagoas, mas no Brasil inteiro, os campeonatos estaduais tão defasados, né, dependem inclusive de verbas até da prefeitura, e muitos clubes, principalmente aqui em Alagoas, fazem contrato de 3 meses. Para se ter uma ideia, no ASA, o Denilson Nascimento, que é o Denilson Show, nem sequer chegou a estrear. O Denilson, que teve as suas 2 últimas passagens no futebol de Alagoas, com muito sucesso pelo CRB, foi contratado pelo ASA de Arapiraca, mas sequer estreou. Vai ter que esperar essa pandemia, inclusive se o ASA conquistar acesso aí para as competições nacionais. E o Clube de Regatas Brasil provavelmente também se prepara para, quem sabe, voltar às atividades. Em meio a toda essa confusão da pandemia, se volta, se o governo do estado de Alagoas vetará ou não a volta dos treinamentos dos clubes, enquanto na Europa, né, se fala em cancelamento, aqui os clubes se preparam. Mas o Clube de Regatas Brasil, que contratou um argentino, o Diego Fabião, Diego Torres, que está em Córdoba, na Argentina, se preparando. E aí você acompanha lances do novo contratado do Clube de Regatas Brasil, que não chegou a ser apresentado, nem vestir a camisa e muito menos pisar em solo alagoano. Confirmando, o Diego Fabião Torres, que tem 30 anos, passou com muito sucesso também pela equipe da Chapecoense. Ele que deve em breve estar aqui em Maceió assim que essa pandemia cessar, para servir ao futebol alagoano, jogar com a camisa do Clube de Regatas Brasil. É a raça argentina a serviço do CRB. Tomara que essa pandemia cesse logo, porque a torcida do Clube de Regatas Brasil espera ansiosamente aí lances do argentino, gols e lances, inclusive ambidestro, mas com a canhotinha, né, com a perna esquerda, fará com certeza muito sucesso. Está treinando em casa, em Córdoba, na Argentina, para que ele possa um dia, né? A gente fala um dia porque ninguém sabe quando é que vai cessar essa pandemia. Nós vamos a mais um break de intervalo comercial. Na volta tem Federação Alagoana de Futebol e mais CRB. Segura aí que a gente volta já. O governo de Alagoas informa: o melhor remédio para enfrentar o coronavírus é a prevenção. Lave bem as mãos com água e sabão. Se possível, use álcool em gel. Evite tocar com as mãos, olhos, boca e nariz. Mantenha os ambientes bem ventilados. Fique distante de multidões. E ao tossir ou espirrar, use a dobra do braço para não espalhar o vírus e contaminar as pessoas. Fique de olho nos sintomas do coronavírus. Gripe e resfriado são muito comuns, mas se você apresentar febre alta, tosse e tiver dificuldade para respirar, faça a coisa certa. Vá diretamente a uma unidade de saúde, um pronto atendimento ou uma UPA perto da sua casa. Lá, o médico vai avaliar seu caso e orientar o tratamento. Se cada um fizer a sua parte, a saúde de Alagoas fica protegida. Governo de Alagoas. Trabalhar mais para fazer mais.
Estamos de volta, inclusive agradecendo a todos, né, que estão conosco, o Fradique, o Fast Shop, a Ana Maria e a todos que estão conosco nas redes sociais aqui no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Você pode mandar inclusive a sua mensagem para falar com a gente, com os integrantes do Passa Bola. A gente, né, renovou ontem com o Felipe Vieira, com o Max Cavalcante e hoje eu estou aqui. Então um abraço a todos que estão nos acompanhando no dia de hoje e amanhã, até o final da semana, tem mais Passa Bola, o Passa Bola que volta com força total no novo horário. Você que ainda está desacostumado com Passa Bola nesse horário, agora será 17 horas. O Levi Oliveira desejando a gente também boa noite para você também e a todos que estão conosco. Mas tem mais informações do Clube de Regatas Brasil. Informações importantes. A última partida do Clube de Regatas Brasil, oficial, né, da Copa do Brasil, foi diante da equipe do Cruzeiro de Minas Gerais e o CRB venceu por 2-0 com 2 golaços do Léo Gamalho. Mas a partida também teve uma nota triste, a contusão muito séria do Rafael Longini. Aí você vê imagens do jogador se contorcendo em dores, ligamento cruzado do joelho direito. E aí o Longini, que saiu ainda na primeira etapa, foi até São Paulo, aí imagens do Longini ainda no Mineirão, mas não pôde ser submetido à cirurgia devido à pandemia do coronavírus. E hoje isso aconteceu. O próprio Longini e a assessoria do atleta não informaram, né, qual o hospital, mas nós recebemos a informação, inclusive confirmada, de que o atleta realizou a cirurgia em São Paulo no dia de hoje, com muito êxito, está em casa descansando e a gente deseja melhoras para o meia Rafael Longini, aquele 10 que o Clube de Regatas Brasil estava precisando, tanto estava tentando achar e quando achou aconteceu essa contusão muito séria com o jogador. Mas a cirurgia com muito êxito e o atleta agora vai descansar para depois de um período de 3 a 4 meses fazer reforço muscular para ainda tentar voltar no final do ano. Mas esse ano com a camisa do CRB, evidentemente, é muito difícil para que o atleta volte. O Joacis dizendo, cadê a Charlene? A Charlene está descansando, né? Charlene já volta. O Levi Oliveira está dizendo isso mesmo, não vi mais a Charlene falando. A Rosiane Santos também está com a gente e obrigado a todos que estão nos acompanhando. O outro detalhe que a gente precisa, inclusive, informar é sobre a Confederação Brasileira de Futebol, que esses dias assinalou que poderá fazer um acordo com os clubes para que eles voltem a fazer uma mini pré-temporada. Só que há um impasse. A CBF só vai repassar o dinheiro, só vai repassar a verba se os clubes entrarem em campo. E aí, como é que fica em meio a essa pandemia? Mesmo que os clubes voltem, serão 11 contra 11, fora a comissão técnica, componentes da imprensa, segurança, e isso evidentemente vai causar aglomeração. E você continua com a gente, a Letícia Sampaio, o Holanda Isaías também, o Jodaci está dizendo a resenha era com ela e você, mas ela vai voltar, inclusive todos os integrantes, nós estamos voltando aos poucos. A gente vai a mais um break de intervalo, daqui a pouco a gente volta no encerramento do Passa Bola, eu e você, você e eu, nós aqui com o esporte e o futebol no mundo. A gente volta já já. Vivemos dias diferentes, de ruas vazias, pessoas em casa, mas alagoano de verdade é guerreiro. Então, se não dá para abrir as portas, a gente abre o coração e ajuda. Se não dá para abraçar, a gente conversa. Se não dá para sair, a gente recebe em casa. Se alguém tem que estar lá fora, a gente torce. Mais uma hora isso vai passar. E aí precisamos estar unidos, fortes e prontos para colocarmos em prática o que temos de melhor. O nosso trabalho, a nossa hospitalidade e o nosso sorriso. E você será parte dessa virada. Até lá, mostre o que você tem feito de bom.
Unida Alagoas é melhor. E no último bloco do Passa Bola, a gente agradece também a audiência da Letícia, o nosso H, o Agatângelo também, a todos que estão, inclusive, nos acompanhando nesse momento. Lembrando, gente, que nós estamos alternando, nós estamos fazendo um rodízio na apresentação devido às deliberações da OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, ontem foi o Max e o Felipe Vieira, hoje eu na apresentação, amanhã você vai ver outro ou outra integrante aqui do Passa Bola, e a nossa equipe aqui com todos os cuidados, é uma equipe reduzida, com muito álcool em gel, a máscara também, daqui a pouco quando eu sair daqui para os bastidores, atrás das câmeras, colocar novamente a máscara. Então toda a recomendação nós estamos seguindo, inclusive para evitar aglomerações. Olha aí a nossa redação aí, ó. Pessoal trabalhando, né, o Ziliane, todo mundo lá, o pessoal trabalhando, inclusive o nosso produtor e editor, o nosso Rafael Alves, a quem a gente agradece, o Daniel Ziliane também, produção e edição dessas duas feras. E amanhã, obrigado a todos, nós estaremos de volta com mais uma edição do Passa Bola. Amanhã tem o Felipe Feijó, amanhã tem o Dr. Luiz Fernando Barros, que representou o CRB na reunião da Federação Alagoana de Futebol, e amanhã a gente começa também notícias por todo o Brasil. Amanhã estará conosco o Gabriel, que é repórter em Recife, vai falar do Náutico, do Santa Cruz e do Sport. E você que aqui assiste o Passa Bola em Alagoas, mas é torcedor do futebol pernambucano, você vai ficar com informações também como o futebol de São Paulo, o futebol do Espírito Santo e em todo o Brasil. Gente, e daqui a pouco teremos o Factual na apresentação, a segunda edição do Factual, na apresentação do Derek e do Lucas Malafaia, atualizando os números do Covid, o coronavírus, que lamentavelmente só vem se confirmando e aumentando em todo o país e no estado de Alagoas. De todo o coração, muito obrigado pela audiência depositada em nós aqui do Acta, do Passa Bola. Até amanhã, um beijo no seu coração, grande abraço, valeu galera, até mais!